Isso foi alguns anos atrás, quando eu ainda morava com meus pais. Durante meus últimos 2 anos morando lá, e antes de eu ir para a faculdade, meus pais compraram e nos mudamos para uma casa nova. Era mais longe da cidade e até mesmo da maioria dos subúrbios. Parecia muito isolada no meio do mato e era tipo uma mansão, pelo menos aos meus olhos. Embora fôssemos apenas nós três morando lá, tínhamos parentes que ficavam muito conosco. Então, acho que essa foi a desculpa deles para comprar a casa maior do que precisávamos. Enfim, esta semana era, na verdade, uma daquelas raras ocasiões em que meus pais é que estavam viajando para visitar o resto da nossa família. Eles ofereceram para eu ir junto, mas eu não queria perder uma semana de aula e ter que correr atrás da matéria e tal, então eu apenas fiquei para cuidar da casa para eles. Uma coisa que eu descobri bem rápido nessa casa nova foi que eu não gostava de ficar sozinho nela. O lugar era simplesmente enorme e tinha tantos corredores longos com quartos de hóspedes vazios que parecia desconfortável. Sem mencionar que o lugar foi construído há mais de um século, o que já era meio assustador por si só. Eu já tinha idade suficiente para meio que ignorar esse desconforto, mas ele nunca desaparecia totalmente. Nos primeiros 2 dias em que meus pais estavam fora, tudo correu bem. Eu fui para a escola, saí com alguns amigos e apenas relaxei em casa. No terceiro dia, fiz o de sempre. Fui à escola e depois comi alguma coisa com meus amigos. Não cheguei em casa antes das 6 ou 7 da noite. Já estava bem escuro lá fora e eu estava meio exausto, querendo apenas ficar deitado na cama pelo resto da noite. Entrei e joguei minhas coisas da escola perto da porta. Depois, subi para o segundo andar. Praticamente assim que olhei para o longo corredor principal de cima, notei algo estranho. A porta de um dos quartos de hóspedes estava aberta. Eu não pensei imediatamente que havia algo realmente errado, mas aquilo apenas trouxe de volta o desconforto que eu sempre sentia. Eu caminhei até lá e olhei para dentro do quarto. Tinha apenas uma cama e alguns móveis aleatórios, mas, fora isso, não havia nada ali. Fechei a porta, mas ainda me sentia estranho com aquilo. O problema é que meu quarto ficava no final desse corredor. Então, eu passava por todas essas portas várias vezes ao dia, e não consigo ver como eu não teria notado essa porta aberta até agora. Eu sempre odiei quando as portas ficavam abertas nesta casa enorme, porque parecia estranho passar por tantos quartos abertos. Antes de relaxar, fiz uma rápida vistoria pela casa. Não olhei em todos os cômodos, mas apenas procurei por quaisquer sinais de que algo estava errado. Não vendo mais nada, imaginei que eu apenas nunca tinha notado a porta aberta e tentei não deixar aquilo me assustar demais. Talvez ela pudesse ter se aberto sozinha enquanto eu estava fora de casa, tipo, se não estivesse totalmente fechada. Fui para o meu quarto e liguei a TV, tentando acalmar minha mente. Infelizmente, não ajudou muito. Eu continuei pensando no fato de que estava sozinho em uma mansão enorme, sem ter como saber o que estava acontecendo em qualquer um dos outros quartos. Não que algo estivesse acontecendo, mas era o desconhecido que era assustador. Cerca de 45 minutos a 1 hora se passaram antes que eu ficasse com fome para o jantar. Saí do meu quarto e desci o corredor em direção ao primeiro andar. Outra coisa meio estranha de morar em uma casa como essa era que quase nunca todas as luzes estavam acesas. Então, constantemente, eu passava por quartos escuros e sombras. Enquanto eu estava na cozinha, eu continuei achando que estava vendo algo na sala de estar, lá no fundo. Toda vez que eu olhava para cima, o cômodo estava escuro e não havia nada lá. Eu pensei que estava ficando louco. Tudo estava mexendo com a minha cabeça e eu realmente não queria ceder aos sentimentos de ansiedade que eu achava injustificados. Eu disse a mim mesmo que estava assustado por nada e apenas ignorei.
Preparei o jantar, depois voltei para o meu quarto, mas quando cheguei naquele corredor, senti um arrepio na espinha instantaneamente. Aquela porta estava aberta de novo. Eu congelei e apenas fiquei olhando para o corredor escuro por talvez 1 minuto inteiro. Eu não conseguia pensar em como isso estava acontecendo. No momento, eu estava genuinamente considerando se aquele lugar era mal assombrado. Eu nunca acreditei nessas coisas, mas isso foi antes de morar em uma mansão assustadora de 100 anos no meio do mato. Eu caminhei silenciosamente de volta ao quarto de hóspedes, empurrando a porta para abri-la mais e olhando para dentro. Parecia exatamente o mesmo de antes. Entrei e procurei por quaisquer sinais sutis, como uma marca de sapato sujo ou algo que tivesse sido movido. Mas não encontrei absolutamente nada. Ficando cada vez mais inquieto, saí e fui para o meu quarto, fechando e trancando a porta. Enviei uma mensagem para meus pais, tentando não parecer muito alarmado, mas apenas perguntando se eles haviam notado a porta do quarto de hóspedes se abrindo ou se havia algum problema com ela, ou algo assim. Eles responderam rapidamente, dizendo que não tinham notado nada e não sabiam bem do que eu estava falando. Eu disse para não se preocuparem, que provavelmente não era nada, mas, honestamente, eu estava ficando mais perturbado a cada minuto. Era como se meu instinto soubesse que algo não estava certo. Acho que eu estava no meu quarto, sentado na cama com a TV ligada e comendo por uns 10 minutos, quando ouvi o que parecia exatamente compassos no corredor. Rapidamente peguei o controle e pausei a TV, a tempo de ouvir um baque bem do lado de fora da porta do meu quarto. Meu coração estava disparado. Houve uma longa pausa, nenhum som na casa, o que me deixou com tanto medo que eu nem conseguia me mover. Então, quem quer que estivesse do lado de fora do meu quarto, bateu suave e lentamente do outro lado da porta, como se estivesse só dando uns toquinhos. Eu não podia acreditar que isso estava acontecendo. Era tão surreal que eu não sabia como reagir. Eles não bateram nem tocaram na porta pelo que pareceu 1 minuto inteiro depois disso. Então, eventualmente, eu gritei: "Quem está aí? Eu já chamei a polícia." Uma mentira, claro, mas eu esperava fazê-los ir embora. Eu sabia que teria que ligar para a polícia em algum momento, mas parecia que agora não seria útil, já que levariam pelo menos 10 a 15 minutos para chegar aqui. Então, eu tinha que aguentar sozinho por enquanto. A única resposta que obtive foram mais 3 batidas na porta, ainda daquela maneira lenta e calma que fizeram antes. Finalmente, decidi ligar para a polícia. Achei que, se eles iam apenas ficar parados lá fora esperando, essa era a melhor jogada. Falei com um operador, dando meu endereço e tudo. Eles perguntaram o que a pessoa estava fazendo agora. E enquanto eu começava a dizer que eles estavam apenas parados do lado de fora da porta do meu quarto, ouvi um som alto de arranhado contra a madeira. Foi um arranhão longo, como se estivessem raspando algo contra a porta. Comecei a entrar em pânico, implorando para que chegassem rápido. A maçaneta começou a girar de um lado para o outro, mas graças a Deus eu tinha trancado. Mais 1 minuto ou mais se passou antes que mais 3 batidas soassem contra a porta, e então ficou quieto novamente. Permaneceu quieto durante todos os 10 minutos que esperei a polícia chegar. Quando eles chegaram, não havia mais ninguém do lado de fora do meu quarto. O único sinal deixado para trás foi um corte longo entalhado na parte de trás da porta, claramente feito por uma faca. Os policiais tentaram investigar por onde eles poderiam ter entrado, mas honestamente era quase impossível com o número de entradas e janelas que havia na casa. Além disso, a maioria das janelas tinha mecanismos de trava antigos e pouco confiáveis. No final das contas, nenhuma pista real ou qualquer coisa foi encontrada. Meus pais voltaram para casa assim que puderam. Embora nada mais tenha acontecido, nunca mais me senti seguro naquela casa. Cada corredor escuro e quarto vazio parecia ainda mais sinistro, e a floresta ao redor da casa era simplesmente perturbadora.
Apenas uma semana após o incidente, eu poderia jurar que vi alguém parado no mato. Não muito longe da janela, mas estava escuro, então talvez fosse apenas uma sombra. Felizmente, eu não moro mais lá, e meus pais venderam a casa alguns meses atrás. O que quer que estivesse acontecendo com aquela casa, ou quem quer que estivesse nos vigiando nela, permanecerá desconhecido. Era uma noite de sexta-feira bem normal para mim. Eu morava sozinho em uma casa bem pequena no subúrbio, mas trabalhava a 1 hora de distância, na cidade. Finalmente chegando ao fim de semana, eu estava pronto para não fazer absolutamente nada esta noite. Apenas assistir ao YouTube, jogar videogame e talvez dormir até tarde. Tomei um banho rápido depois de chegar em casa, depois liguei o PlayStation, relaxei e joguei por algumas horas. Eu até abri algumas cervejas. A noite estava indo muito bem e pensei que a única coisa que poderia torná-la perfeita era pedir uma pizza. Eu pedi de uma pizzaria local, usando apenas o aplicativo deles para fazer o pedido. Depois, deitei no sofá e assisti ao YouTube na TV enquanto esperava. Depois de 45 minutos, porém, percebi que já fazia um tempo desde que eu tinha feito o pedido e não tinha recebido nenhuma mensagem de que estava a caminho. Peguei meu celular e verifiquei o aplicativo. Dizia que havia um atraso. Não me lembro da mensagem exata, mas era muito genérica. Basicamente dizendo: desculpe pelo atraso. Seu pedido estará a caminho em breve. Não era grande coisa. Eu estava tentando ficar acordado até tarde de qualquer maneira, embora eu senti meus olhos ficando pesados. Talvez eu estivesse mais cansado do que pensava. Nos 15 minutos seguintes, com o YouTube tocando ao fundo, eu lentamente peguei no sono. Acordei de repente com a campainha tocando várias vezes. Eu pulei do sofá pensando: a entrega da pizza. Eu não tinha ideia de quanto tempo eu tinha apagado ou quanto tempo o entregador estava esperando por mim. Corri para a porta e a abri. Eu ainda estava muito grogue e ter tomado aquelas cervejas mais cedo não ajudava em nada. Havia um homem parado na minha varanda. Desculpe, espero que não esteja esperando há muito tempo. Quanto eu te devo? Eu disse cansado. O cara parecia um pouco confuso. Eu esclareci. Pelas pizzas, quanto eu te devo? Foi quando as palavras saíram da minha boca que percebi que esse cara não estava segurando nenhuma caixa de pizza nem nada. Nem uniforme. Ele usava jeans escuros e um moletom cinza com o capuz sobre a cabeça e as mãos enfiadas nos bolsos. O cara não respondeu por um tempo estranhamente longo, como se ainda estivesse pensando sobre o que eu disse. Mas então ele sorriu e disse para não me preocupar. As pizzas ainda estavam a caminho. Ele parou de falar depois disso, apenas olhando para mim como se fosse uma resposta normal. Mesmo eu estando um pouco bêbado e muito cansado, eu sabia que era uma resposta estranha. Por que ele estaria aqui se ainda estava a caminho? Mas eu apenas disse, ok. E depois de mais alguns segundos de silêncio constrangedor, fechei a porta. Eu esfreguei meu rosto e tentei organizar meus pensamentos. Por que essa interação foi tão estranha? Eu estava ciente de que não estava em meu juízo. Perfeito, mas, infelizmente, isso me fez pensar que talvez não fosse tão estranho quanto eu estava achando. Coloquei um novo vídeo, sentei-me e continuei assistindo, apenas para adormecer mais uma vez. Desta vez, acordei com um som de clique. Eu não sabia o que era exatamente, no entanto. Mas eu sabia que tinha adormecido por apenas alguns minutos, porque o vídeo ainda estava passando. Sentei-me novamente e esperei pela campainha ou uma batida ou algo assim, mas não houve nada. Eu ainda não sabia o que era aquele som de clique, mas foi então que finalmente me lembrei de verificar o aplicativo para qualquer atualização sobre o pedido. Abri meu celular, mas nem passei da tela de bloqueio sem ficar confuso. Eram 4h00 da manhã. Eu fiz o pedido às 23h00 e a pizzaria só ficava aberta até às 1h da manhã. Verifiquei rapidamente o aplicativo e vi que o pedido foi atrasado por 1 hora antes de ser cancelado pela loja. Mas então, quem estava na minha porta agora há pouco? Levantei-me do
sofá e caminhei pelo corredor até a porta da frente, olhando pelo olho mágico e não vendo ninguém lá fora. Estendi a mão para destrancar e abrir a porta, apenas para ver que já estava destrancada. Devo ter esquecido de trancá-la quando atendi a porta há poucos minutos, porque eu estava muito fora de mim. Abri a porta e olhei para fora, mas não vi nada, apenas um bairro vazio e silencioso. Eu estava cansado e alcoolizado demais para lidar com o que quer que estivesse acontecendo. Sem obter respostas, fechei a porta e instantaneamente parei, estagnado. Aquele som, o clique da porta se encaixando no batente, foi exatamente o que ouvi que me acordou. Senti meu rosto ficar pálido. Em uma fração de segundo, repassei toda a interação com o cara, percebendo meu erro e que ele estava apenas fingindo ser o entregador de pizza depois que eu já havia mencionado. Que intenções ele poderia ter para mentir sobre isso? Olhei de volta para a casa escura e silenciosa. Tudo em mim me dizia para sair. Caminhei silenciosamente de volta pelo corredor, tentando pegar meu celular no sofá. Bem quando o fiz, ouvi algo se mover no outro quarto. Entrei em pânico, peguei meu celular e corri para a porta da frente. Saí correndo de casa e fui até o final da quadra. Então disquei 911. Os policiais chegaram bem rápido, apenas alguns minutos depois que liguei, mas ainda não foi rápido o suficiente. O cara já estava longe. Dei a eles todos os detalhes que consegui pensar, exatamente como ele era, o que ele disse e tudo mais. Mas até agora é tudo o que temos, e a menos que algo mais aconteça, é provável que fique por isso mesmo. Eu penso sobre aquela noite o tempo todo, tentando descobrir o que realmente aconteceu. Mas eu não sei. Parece que o pedido ter sido cancelado foi apenas uma coincidência muito ruim. A maior questão é por que esse cara aleatório estava do lado de fora da minha casa, tocando a campainha às 4h da manhã para começo de conversa. O que ele pretendia inicialmente? Meu palpite é que ele estava procurando por casas vazias ou alvos fáceis para roubar ou coisa pior. Quando eu atendi a porta, ele provavelmente percebeu que eu estava bêbado, cansado e não em meu juízo perfeito. Então, ele imaginou que poderia tirar vantagem disso. Estou disposto a apostar que ele esperou do lado de fora da porta e escutou para ver se eu a trancava ou não. Então, ele apenas esperou alguns minutos para eu voltar a dormir. Se eu não tivesse acordado ou percebido a situação em que estava, aquela noite poderia ter sido muito diferente e provavelmente não teria terminado bem para mim. Em meados de 2019, mudei-me para uma nova cidade por uma oportunidade de trabalho. Eu não tinha muito quando consegui o emprego e me mudei. Então encontrei o apartamento mais barato possível. Era uma unidade de um quarto no segundo andar de um pequeno complexo, tendo apenas 4 unidades no total. Eram muito velhas e antiquadas, e honestamente não ficavam em uma área muito agradável. Nos primeiros 3 meses, eu era o único morando no complexo. As outras 3 unidades estavam vagas, o que me fazia sentir um pouco desconfortável com o lugar. Mas era para ser apenas temporário, até que eu economizasse o suficiente no meu novo emprego. Então, eu aguentei firme. O trabalho acabou sendo muito mais estressante do que eu esperava, no entanto. Muitas noites longas, horas extras, e simplesmente não era o melhor ambiente de trabalho. Eu não tinha muito tempo para passar no meu apartamento, além de dormir. Uma noite cheguei em casa às 20h, cansado e mal conseguindo ficar acordado. Ao entrar, tirei meus sapatos e caminhei pelo corredor até meu quarto, quando houve uma batida repentina na porta da minha unidade. Eu pulei, acordado pelo susto de quão inesperado foi. Eu não vi ninguém do lado de fora quando estava entrando. Eu tropecei de volta para a porta e, através do olho mágico, mal conseguia ver alguma coisa. Acho que o vidro estava quebrado ou tinha uma mancha ou algo cobrindo. Sem saber quem era, abri a porta.
Parado bem perto da porta estava um homem mais velho, digamos, entre 40 e poucos e 50 e poucos anos, com cabelos escuros e barba por fazer. Seus olhos eram muito marcantes, não de um jeito bom, mas de um jeito perturbador. Como posso ajudá-lo? Seus olhos se arregalaram um pouco. E depois de um momento, ele perguntou se eu morava ali. Achei que era uma pergunta bem estranha, mas apenas disse sim, sem pensar muito sobre isso. Ele deu um sorriso, largo para mim e disse que estava se mudando para a unidade ao lado da minha e só queria se apresentar. Ele então deu um aceno estranho de despedida enquanto caminhava até a unidade ao lado da minha e entrava. Estranhamente, ele nunca realmente se apresentou, não me disse seu nome nem nada. Eu apenas pensei que ele era um velho esquisito, mas nada com que me preocupar. Se alguma coisa, foi meio um alívio saber que outra pessoa havia se mudado para este prédio de outra forma vago, em que eu estava hospedado sozinho. Naquela noite, jantei e fui para a cama cedo, tendo outro longo dia de trabalho no dia seguinte. Voltei por volta do mesmo horário de antes. Mas desta vez, enquanto subia as escadas externas para a minha unidade, vi as persianas se moverem na janela da unidade ao lado da minha, aquela para onde o velho disse que havia se mudado. O jeito que as persianas estavam balançando parecia que ele estava olhando pela janela para mim. Corri para a minha porta e entrei, sentindo-me um pouco desconfortável. Eu disse a mim mesmo que provavelmente não era nada e para não pensar demais. No entanto, eu estava lá dentro há talvez 30 segundos antes que houvesse uma batida na porta. Voltei para a porta e, por hábito, olhei pelo olho mágico novamente, apenas para ser lembrado de que não conseguia ver nada. Então, abri a porta, já sabendo quem provavelmente era. Era o mesmo homem, parecendo exatamente o mesmo da noite anterior. Você precisa de alguma coisa? Estou com e pouco de pressa no momento. Eu disse, tentando ao máximo não ser rude, mas realmente não querendo falar com ninguém logo após um longo dia de trabalho. O homem não reagiu muito ao que eu disse, no entanto. Você por acaso sabe como funciona o termostato nessas unidades? Devo estar muito velho para descobrir, ele disse com uma leve risada. Esperando que esta fosse uma pergunta tão inofensiva quanto parecia, expliquei o modo muito simples como funcionava. Quer dizer, essas coisas tinham apenas alguns botões. Seria difícil não entendê-los. Ele assentiu e sorriu, mas depois perguntou se eu poderia mostrar a ele, pois achava que já tinha tentado o que eu acabara de dizer. Eu o lembrei que estava com pressa e ele se desculpou. Mas estava sendo um pouco passivo-agressivo e insistente, dizendo que levaria apenas 30 segundos e que ele realmente precisava da minha ajuda. Para ser justo, era meio do inverno e estava muito frio lá fora, então se ele realmente não conseguisse fazer o termostato funcionar, eu me sentiria muito mal. Depois de um tempo, eu cedi e disse, ok, acho que pensei que isso o faria me deixar em paz. Ele me conduziu pela varanda até sua unidade. A porta já estava aberta. O homem entrou, mas assim que vi o interior, parei na entrada. A unidade dele estava vazia. Não havia um único móvel ou sequer uma caixa de mudança em lugar nenhum, e estava suja, com a tinta descascando das paredes. Estava claro, só de olhar, que não havia como aquela unidade ter sido alugada. Ainda mais estranho era um odor nojento escapando pela porta. O homem notou minha hesitação e olhou para mim. Vamos, é bem aqui. Eu não tinha certeza do que dizer, tentando pensar em uma desculpa para não entrar. Ele me disse novamente para entrar, mas da maneira mais perturbadora e arrepiante, sua expressão mudou de amigável para um olhar sombrio e decepcionado. Ele deu um passo agressivo à frente e eu rapidamente fugi da entrada. Entrei na minha unidade e tranquei a porta atrás de mim. Alguns segundos depois, a maçaneta girou de um lado para o outro. Ele tentou abri-la. Comecei a ligar para a polícia.
O homem parou por um minuto e pareceu que ele provavelmente estava ouvindo o que eu estava fazendo antes de gritar. Ele usou uma voz amigável, perguntando o que estava errado e que ele só precisava da minha ajuda. Ele bateu na porta mais algumas vezes e então ouvi seus passos se afastando e ficou quieto até a polícia chegar. O homem não estava em lugar nenhum perto do prédio até... Então, acontece que eu estava certo. Aquela unidade ainda estava vaga. Ele tinha invadido e estava morando lá por alguns dias, provavelmente me vigiando para ver quando eu saía e chegava do trabalho todos os dias. Acho que não há dúvida de que as coisas poderiam ter piorado muito se eu tivesse entrado naquela unidade com ele, ou se tivesse deixado as coisas continuarem por mais tempo. Quem sabe o que ele estava planejando? Mudei-me de lá assim que pude.